Paz e graça, queridos irmãos, pastor Wendel Pereira, passando aqui para compartilhar com você um conteúdo bíblico e o tema será 21 dias do jejum de Daniel. O jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito específico. Tem sido praticado ao longo dos anos por várias religiões, várias pessoas da sociedade, várias culturas e principalmente pelos cristãos, seguindo o exemplo do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O Velho Testamento vai mostrar para nós, lá no livro de Levíticos, capítulo 23, o versículo 27, um dia específico onde os judeus jejuavam, conhecido também como o dia da expiação. E Jeremias, no capítulo 36, o versículo 6, ele faz uso dessa referência dizendo sobre o jejum. Paulo, lá em Atos, capítulo 27, também cita esse dia do jejum como uma data importante para a cultura judaica, para o povo hebreu e para aqueles que caminhavam junto à fé judaica. Mas, quando nós voltamos os nossos olhos para Jesus, nós percebemos que Jesus ele traz uma explicação, uma prática de jejum diferente desta que os fariseus realizavam. Mais para frente eu farei a leitura de um texto e você vai entender o que eu estou falando. Veja que muitas pessoas promovem um ensinamento perigoso sobre o jejum, como se o jejum fosse uma vara de condão, algo mágico ou mais importante e forte do que o que Cristo fez na cruz por nós. E não é. Outros já usam o jejum e o desprezam, dizendo que esta é uma prática judaica e que não tem necessidade dos dias atuais o cristão jejuar. Essa também é uma linha perigosa sobre o jejum. Por isso, é óbvio que em 40 minutos, uma hora, nós não vamos esgotar esse assunto, mas eu quero compartilhar algumas bases bíblicas contextualizadas para você estar conosco nesse período de 21 dias que normalmente há mais de 11 anos praticamos com pessoas de várias denominações, de vários lugares do país e do mundo. E isso tem dado muitos resultados para nossas vidas. Por isso, o jejum é algo que não há como negar, que o primeiro a dar exemplo sobre o jejum é o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele fala no Evangelho de Mateus. Quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuais, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6, do 16 ao 18. Jesus mostra para nós que o jejum é uma prática que traz resultados. É uma prática que deve ser feita para Deus em secreto. E Deus aqui usa um termo muito interessante. Tu, porém. John Stott, no seu livro Tu, porém, recorrendo a Paulo. Na carta a Timóteo, ele usa os 4 vezes em que Paulo diz: Tu, porém, prega, sofre, vive e guarda o Evangelho. Tu, porém, Timóteo. E aqui Jesus está dizendo aos seus discípulos: Tu, porém, quando jejuares. Ele não está obrigando, ele não está dando uma ordem, mas Jesus está criando uma expectativa sobre aquele que diz que é seu discípulo e que se parece com ele. Ele está dizendo: Tu, porém, que é meu discípulo, que se parece comigo, quando jejuares. Ou veja, Jesus cria uma expectativa de esperança de ver e encontrar no povo dele, na sua igreja, a prática do jejum. Algumas pessoas dizem que as epístolas não trazem uma base bíblica para jejuar, que é uma prática da velha aliança. Mas se nós lermos Jeremias 31, nós vamos perceber que Jesus veio e instituiu uma nova aliança. E lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele dá uma palavra de ordem interessante. Ele diz que nós temos a obrigação de guardar tudo que ele nos ensinou. O texto lá diz: guardar
tudo. Ou seja, ele está dizendo para os seus apóstolos assim: ensinem as pessoas a guardar tudo o que eu ordenei. Por isso, o jejum, embora não é uma ordem clara, mas é um exemplo de prática que o próprio Jesus fez. Então, nós, como seus seguidores, devemos, com amor e alegria, praticar o jejum. Nós vemos isto na história de Jesus, nós vemos isto na história da igreja, como nos dias da Reforma, John Hus, John Knox, George Miller, Madre Teresa de Calcutá, David Wilkerson, Leonard Ravenhill, Billy Graham, homens e mulheres que marcaram a sua geração e destacaram a obra e a prática do jejum. Por isso nós temos que imitar. Nós vamos encontrar o próprio Senhor Jesus 40 dias, meus irmãos, passando do deserto ali noites, né? E ele muitas vezes no seu ministério ficava sem comer. Você pode encontrar isso lá em Marcos 6:31, Mateus também você vai encontrar no versículo 6:31, Marcos 6:46. Jesus muitas vezes saía para orar, depois curava alguém, depois fazia outro milagre, depois libertava alguém de demônios, atravessava o mar, voltava para uma aldeia e nesse contexto, Jesus praticamente não parava para dormir, para se alimentar ou descansar. Então, por muitas vezes nós vamos encontrar o próprio Jesus na prática do jejum. Lá em Lucas 18:12, Jesus ele diz que quando ele foi questionado pelos fariseus da época, que jejuavam 2 vezes por semana, o porquê os seus discípulos não jejuavam, Jesus dá uma resposta. Veja só o que está escrito. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, e enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e naqueles dias, sim, jejuarão. Lucas 5, do 33 ao 35. O mestre, ele não se mostrou contra o jejum. Ele disse depois que fosse tirado do convívio dos seus discípulos, esses também jejuariam. E esse tirado do convívio não é apenas a sua morte e ressurreição, não é apenas esse período até a aparição em Atos para os seus discípulos, mas também o período após a sua ascensão aos céus. Ele está aqui dizendo: a partir desse momento, os meus discípulos jejuarão. E veja que a prática do jejum ela está sempre muito vinculada à prática da oração. O que é perigoso no jejum é a motivação errada. Muitas pessoas praticam o jejum para demonstrar a sua religiosidade, para mostrar o seu grau de espiritualidade. E Jesus condena isto quando ele ensina que nós devemos fazer em secreto, sem alarde, sem escândalo. Precisamos entender que o jejum, feito de forma errada, ele se torna uma prática vazia. Vemos isso, por exemplo, eu vou ler agora, Isaías capítulo 58, a parte A diz: Por que jejuamos nós e não atentas para isto? O povo falando. Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Veja a resposta de Deus sobre essa indagação. Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e para rixas, e para ferires com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Veja, Isaías 58, a parte B, do versículo 3 e o versículo 4. Nós temos aqui o versículo inferindo, observando uma forma correta de fazer o jejum. Muitos pregadores ensinam sobre o jejum. Existe um pregador americano e ele é tido como um herege, né, pelos tradicionais, pelos pentecostais. Ele tem uma frase que eu acho interessante. Ele diz assim: o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Veja,
vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. O jejum deixará nosso espírito atento, pois mortifica a carne e aflige nossa alma. Jesus deixou-nos um ensino precioso acerca disto quando falava sobre jejum. E aí ele cita Marcos 2:22, que diz: Ninguém põe vinho novo em odre velho. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novo. Veja, o odre, ele era um recipiente feito de couro de animal e com o passar do tempo ele perdia sua qualidade. Então, quando a uva dava o seu suco e era extraído para a fermentação e colocado vinho novo num odre velho, logo o que acontecia? Esse odre ele se rompia e perdia-se totalmente o vinho novo. Nós sabemos que o vinho é uma tipologia do Espírito Santo. Paulo diz lá em Efésios 5: Não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O vinho na Bíblia muitas vezes apresenta e representa a alegria, o novo nascimento, a obra do Espírito Santo. E nós temos o nosso odre, o nosso corpo, que ele precisa ser renovado, que ele precisa, isso é a doutrina do corpo, ser cuidado. Então, quando nós jejuamos, nós estamos mortificando a nossa carne. Paulo diz em Colossenses: Ora, fazei, pois, morrer, mortificar a vossa natureza terrena. A Escritura ensina que a carne milita contra o espírito. Lá em Gálatas 5, Paulo narra isso, né? Ele fala: olha, a carne, ela luta contra o espírito pela vossa alma. Então, quando nós jejuamos, nós enfraquecemos a carne. Logo, o espírito se fortalece e influencia a nossa alma a andar no governo e no domínio do Deus Espírito Santo. Veja, muitos outros benefícios acontecem quando nós jejuamos, e isso é interessante até mesmo para a nossa saúde física. Nós estamos removendo ao jejuar todo o entulho da nossa carne. Nós estamos liberando a nossa fé. Quando os demônios tomaram uma pessoa na Bíblia e os seus discípulos foram chamados e não conseguiram expulsar, Jesus disse: olha, é falta de jejum e de oração. Jesus, ele não limitou somente o problema à falta de fé como um fator decisivo do fracasso daquela libertação, mas o jejum ajuda a liberar a fé. Então, a oração, a fé, o jejum são circunstâncias que caminham juntas e que os cristãos devem buscar essa prática. Veja no Antigo Testamento alguns exemplos de jejum. Por exemplo, nós encontramos em Números capítulo 6 o jejum para o nazireado. Nós encontramos em 1 Samuel 7,6 o jejum para arrependimento. Lá em 2 Samuel capítulo 1, o jejum para o luto. Lá em Esdras, nós encontramos também o jejum buscando a proteção, no capítulo 8. Jesus e o próprio Davi praticavam o jejum lá no Salmo 35, versículo 13, em situações de enfermidade. E nós temos a nossa base, o jejum de Daniel, no capítulo 10, onde ele intercede também no capítulo 9. E nós temos lá nos evangelhos, por exemplo, que Jesus cita que é uma preparação para a batalha espiritual. Jesus mencionou o jejum, né? Porque ele disse: olha, algumas castas de demônios não saem se não houver jejum e oração. Irmãos, lembrando, o que faz acontecer não é o jejum, não é a minha oração, mas sim o nome de Jesus e o que o nosso Senhor Jesus realizou na cruz por nós. Amém? Veja que lá em Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2, o próprio Jesus teve a preparação do seu ministério no deserto em um período de jejum. Nós temos, como ministros do Evangelho, praticar o jejum. Em Atos dos Apóstolos, lá no quartel-general da igreja, em Antioquia, no capítulo 13, nós encontramos os líderes da igreja na prática do jejum.
Quando eles foram enviar missionários no capítulo 13 de Atos, eles estavam impondo as mãos sobre a prática do jejum. Quando eles estabeleceram presbíteros na igreja em Atos 14, eles estavam exercendo a prática do jejum. Nas epístolas, nós vamos encontrar inúmeras menções sobre o jejum. Paulo, lá em 2 Coríntios 6, 3, 5, diz isso. E há diferentes formas de jejuar. A primeira dela é a forma parcial. Um período maior, com algumas restrições na alimentação. Nós vemos aí Daniel, por exemplo, quando ele diz que carne, manjar desejável e vinho não comi e não bebi, né? E nem me ungi com óleo algum. A perfumaria, o gel, o perfume, a maquiagem, irmãos, não são jejuns, são renúncias. Você abre mão disso. O jejuar faz parte da sua alimentação, do que lhe custa de fato. Tudo bem? Nós temos a segunda forma de jejuar, que é a forma normal, que é um período de jejum somente com a ingestão de água. Foi, por exemplo, a forma que o nosso Senhor Jesus, no deserto, ele praticou, né? E nós temos também o jejum total, que é a abstinência de tudo, inclusive de água. E na Bíblia nós encontramos poucas citações. Olha, os médicos aconselham que nós não temos que ficar 3 dias sem água. Então não faça esse tipo de jejum sem a orientação médica. Se você não está tomando os devidos cuidados, tome atenção sobre isso, para que você não vá se aventurar e depois ter problemas na tua saúde. Nós temos ali também Esther, que por um momento de crise com os judeus, né, o povo, estava condenado à morte por um decreto do rei. Mardoqueu, seu tio, que ali com ela se juntou, e ali jejuaram, e não comeram e nem beberam por 3 dias. Você encontra isso lá no livro de Esther, no capítulo 4 e o versículo 16. Paulo também usou essa forma de jejum lá em Atos 9:9, no período da sua conversão. Então nós temos que trabalhar o jejum, mortificar a carne, liberar o poder da fé, nos aproximarmos de Deus. Por exemplo, nós temos inúmeros exemplos na Escritura de duração e propósitos de jejum. 1 dia, o jejum da expiação. 3 dias, o jejum de Esther e Paulo. 7 dias, o jejum da morte, o luto pela morte de Saul. 14 dias, o jejum involuntário de Paulo e os que com ele estavam no navio, lá em Atos 27. 21 dias, o jejum de Daniel. 40 dias, o nosso Senhor Jesus no deserto. A Bíblia fala, sabia que Moisés, ele superou muitas coisas que a gente está acostumado. Algumas pessoas acham que Moisés subiu apenas 2 vezes no monte para orar. No mínimo 7 vezes Moisés subiu ao monte para orar. E Moisés também praticou, assim como Elias, o jejum no período de 40 dias. Josué também estava lá, no pé da barraca, aguardando Moisés descer. Nós temos também muitas pessoas que erram ao fazer votos ligados à duração do jejum. Nós temos que tomar cuidado para não apoiar a nossa fé na experiência do jejum. Nós temos que apoiar a nossa fé em Cristo. Quando fizerdes algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de todos, diz o Senhor, lá em Eclesiastes. Então, o que eu quero dizer com isso é que a intenção do nosso coração, os cuidados com o nosso corpo e o alinhamento da igreja local deve estar muito unido ao propósito de jejum. Tudo bem? Nós temos que trazer a prática do jejum para nossas vidas e não ignorar os seus propósitos. Então aqui eu dei uma pequena pincelada sobre a prática do jejum e o porquê jejuar, ok? Agora eu quero compartilhar com você uma pequena explicação o porquê 21 dias. Onde começou? Você pode ver aí os coach, as empresas, os trabalhos de recuperação de viciados, a mudança de turno na empresa. Tudo isso pode perceber que são 21 dias para que isso aconteça de forma legal. Mas por que o 21? Por que a teoria dos 21 dias? Isso começou muito tempo atrás e uma das pessoas que deram
um stand sobre isso, na ciência, foi um cirurgião plástico e psicólogo chamado Maxwell Maltz, em 1960. Ele relatou o seguinte, que os seus pacientes notavam as mudanças das cirurgias apenas após 21 dias da operação. E registrou num livro que ele escreveu, Psicocibernética, que 21 dias é o tempo que o cérebro precisa para se adaptar a uma mudança. Ou seja, 21 dias são o período necessário para se condicionar a novos hábitos, quebrar vícios ou alterar hábitos antigos. No âmbito espiritual, então, nós temos o jejum de Daniel. Registrado na Bíblia, de fato, esse número 21 tem algo especial, tanto no âmbito natural, apresentado por esse médico, quanto no âmbito espiritual, que nós já temos visto testemunhos de 21 dias aí do jejum de Daniel. Veja que, para que dê fruto de fato a questão dos 21 dias, o primeiro ciclo de 21 dias faz necessário repeti-lo por mais ou menos de 3 a 4 vezes em média, em um ano. Ou seja, vai demorar 90 dias, por exemplo, para você ter a prática dos 21 dias em qualquer área da sua vida como algo vitorioso. Por isso, os 21 dias são importantes, porque o teu cérebro vai se adaptar e trabalhar as suas emoções, os seus sentimentos, os seus hábitos, para que esse jejum não seja apenas algo espiritual, mas também seja algo científico para a sua vida. Eu quero também pedir a você que vai participar desse jejum, que durante os 21 dias leia 2 capítulos de Provérbios por dia. E você vai ver como a sabedoria de Deus vai se revelar na sua vida. Maravilha? Queridos, são 4h15 da manhã. Eu estou aqui acordado, orando pela igreja, orando pela minha família. E algumas coisas o Espírito Santo me fez meditar. E eu queria compartilhar com você, para nós terminarmos. Eu queria pedir a tua ajuda. Eu tenho andado muito preocupado. Eu sei que a preocupação é um pecado. Mas eu tenho andado preocupado com a realidade do mundo, com a igreja onde pastoreio e com muitas pessoas que me cercam. E quando eu olho para algumas circunstâncias da nossa fé hoje, eu confesso que meu desespero aumenta. Eu confesso que a vontade de chutar o pau da barraca e correr é enorme. Mas quando eu olho tudo isso com as óticas da Bíblia Sagrada, e me lembro de Paulo falando a Timóteo que os dias trabalhosos viriam, que nos últimos dias nós encontraríamos problemas, homens egoístas, arrogantes, amantes de si mesmo, inimigos do bem, eu encontro descanso nas Escrituras. Mas é necessário que a igreja ela desperte antes que anoiteça. Então eu quero aqui compartilhar alguns propósitos que você pode interceder durante esses 21 dias. O primeiro deles é oração pela igreja local. Como? Pedindo a Deus a unidade dos discípulos, imitando a oração de Jesus em João 17. Segundo, pedir a Deus para que a sua igreja ela seja cheia e dedicada a esses tópicos. Primeiro, ao ensino dos apóstolos. Segundo, ao partir do pão, a ceia. Quantos cristãos estão desprezando a ceia? Terceiro, uma igreja com perseverança. E não apenas perseverança, mas perseverança e oração. M.L. Bondes diz, se fracassarmos na oração, nós fracassaremos em todas as áreas da nossa vida. Quarto, cheios de temor. Queridos, nós precisamos de uma igreja que teme a Deus. Veja o exemplo da igreja em Atos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira morre. Veja o versículo 11 em diante. E a igreja temeu a Deus. Pessoas morreram porque o temor havia saído da igreja de Deus. Oremos para que a igreja volte a temer a Deus. Quinto, alegria e sinceridade
no coração. Veja em Atos que a igreja ela estava com alegria. E como tem sido angustiante pastorear pessoas indiferentes, que não se alegram, que não se regozijam, que abandonam a vocação e o compromisso com Deus por coisas tão banais. Oremos a Deus para que traga de volta a alegria da salvação. Eu quero pedir também que você me ajude a orar, porque a igreja em Atos, ela louvava a Deus. E nós temos aí, graças a Deus, um pessoal no louvor crente, irmãos. Temos na pessoa da minha esposa, a Edna, um trabalho firme com o louvor. Nós temos sentido o esforço. Irmãos, existem pessoas que fazem parte do louvor da igreja, que andam mais de 70 quilômetros para chegar no culto. Pessoas que andam, pegam a serra, estrada, pedágios, rodovias e chegam na igreja antes de quem mora ao lado para louvar a Deus. Nós precisamos resgatar isso. Por isso eu quero pedir a você, baseie a tua oração em Atos 2, do 42 ao 47. Outro pedido que eu quero compartilhar com você sobre a igreja local, ore pedindo a Deus os 5 ministérios. Efésios 4:11. Ore a Deus pedindo a Ele o batismo no Espírito Santo com fogo e os dons espirituais de 1 Coríntios 12. Ore a Deus pedindo sobre a igreja dele para que derrame o fruto do Espírito Santo, conforme está em Gálatas 5, e a libertação das obras da carne. Ore a Deus, como está em Mateus 9:38, rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Irmãos, começou o ano, é tanta campanha, 12 dias para 12 meses de colheita, 12 dias para prosperidade. Irmãos, a Bíblia diz, a seara está pronta. Não ore pela colheita, nós precisamos de pessoas para colher, porque os campos já estão brancos e me dá um desespero, irmãos. Nós precisamos orar a Deus para que envie trabalhadores. Nós temos que ficar em casa, sim. Nós temos que cumprir o que foi predeterminado pelo governo, sim. Mas, irmãos, esta semana eu recebi um vídeo no grupo de capelania militar. Um rapaz novo, na ponte ali, na ponte da Vila Guilherme, se eu não me engano, ali em São Paulo. Ele ia pular de cima da ponte no Rio Tietê. A viatura passou, os policiais pararam, desceram, conversaram com ele, conseguiram impedir que ele se suicidasse. Quando ele senta no chão, ele chorava copiosamente, pedindo desculpas, pedindo perdão e não queria mais viver. Um rapaz novo. Irmãos, imagine eu e você, se os policiais tivessem ficado em casa. Quantas pessoas não haveriam morrido? Nos Estados Unidos, todos os dias, 20 pessoas se suicidam, especificamente 20 pessoas que serviram as Forças Armadas. Fuzileiros navais, homens que foram para o Vietnã, remanescentes da Segunda Guerra, que ainda sobreviviam alguns, esses homens, 20 pessoas se matam por dia nos Estados Unidos. O Brasil é o primeiro país no mundo em estresse, ansiedade e depressão. Nós temos que trabalhar. Desculpa você do fique em casa. Não ficarei em casa. Não ficarei em casa. Nós temos que imitar a fé de nossos pais. Eles enfrentaram ebola, febre amarela, a guerra. C.S. Lewis com um programa de rádio em plena guerra mundial. Nós não podemos aceitar o que o governo impõe de qualquer jeito. Nós precisamos lutar pela fé que nos foi dada, como está no livro de Judas. Por isso eu quero pedir a tua ajuda. Mateus 9:38, rogue ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Eu quero pedir a tua ajuda pela oração, pela liderança da igreja local. Uau! Queridos, leia o livro de Números. Moisés chega até Deus e diz, Senhor, este encargo é muito pesado para mim. Eu não consigo mais liderar o teu povo, eu não sirvo para isso. Me mata. Deus fala a Moisés, eu tenho uma opção para te dar. Eu vou matar todo esse povo. E a partir de ti, Moisés, eu farei uma grande nação. Aí Moisés olhou para Deus e disse, não, Senhor, não faça isso. E a Bíblia diz em Números que Moisés foi interceder pelo povo de Deus que queria apedrejá-lo.
e Deus perdoou o povo. Duas coisas eu aprendi aqui. Primeiro, Moisés ele rejeitou essa proposta de Deus primeiro, porque Deus estava provando o coração do líder. E Moisés entendia que a promessa de uma grande nação não era dele, era de Abraão, seu pai. Segundo, Moisés saberia que uma nação a partir dele era mais do mesmo, e que ele aí sabia que os seus pecados não eram diferentes do povo que estava murmurando. Por isso eu quero pedir a tua ajuda. O pastor é a classe mais acusada da terra. O ímpio acusa, o ateu acusa, a mídia acusa, a igreja acusa. Oremos pelos líderes e pelas suas famílias. Eu quero pedir a sua ajuda também em oração por todas as famílias, pelas autoridades, lá em Romanos 13 e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Irmãos, o cristão ele tem que orar pelo presidente. O cristão tem que orar pelo STF. O cristão tem que orar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, pelos vereadores, prefeitos, Forças Armadas. O cristão que fica todo dia, o dia inteiro no Facebook falando mal do Lula, da Dilma, do Temer, do Bolsonaro, ele está na carne. Ele está na carne, ele é menino, é imaturo na fé. A Bíblia diz que eu e você, antes de tudo, devemos orar pelos que governam. A obrigação nossa não é ficar nas redes sociais comparando. Eu não sou médico para ficar falando de vacina. A minha função é sacerdócio. Eu tenho que orar. Olha, eu estou desativando meu Facebook porque eu não aguento mais ver crente brigando por causa do presidente. A Bíblia diz: se você é cristão, ore pelos que governam. Acabou, é isso. Cessou o papo, acabou, vira a página. Dobra o teu joelho, recolhe os seus dedos do teclado e vai orar. Crente carnal. Tem 3 tipos de crente na Bíblia e um deles é o carnal. Me ajuda em oração pelas crianças. O número de abuso infantil que está crescendo, irmãos. Vocês não têm ideia. O número de ocorrências, o número de abordagens em casas que estão tendo a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, de abuso sexual com crianças. Vocês não têm ideia o número de pessoas que estão #fique em casa e estão sendo abusadas sexualmente pelo próprio tio, pai. É triste. Por isso eu peço a você, ore pelas crianças. Me ajude em oração também para que Deus ilumine os médicos para encontrar cura para esse vírus. No meu coração de profeta eu sinto que isso é só o começo. Que dias trabalhosos vêm aí, porque Deus está se levantando do trono dele para julgar a terra. Quero pedir agora a você que é da Igreja Avivamento e Reforma, uma oração específica agora, para alguns projetos que nós temos. Primeiro, nós precisamos de um pastor em tempo integral. É impossível, irmãos. Olha, são 4:30 da manhã, daqui a pouco eu vou trabalhar sem dormir. Eu preciso da tua ajuda para que a gente tenha um pastor em tempo integral focado na missão que lhe foi dada. Segundo, nos ajuda em oração na compra de um terreno e a construção da igreja local. Terceiro, nos ajude na compra de uma chácara para uma casa de repouso e cuidados de pessoas da terceira idade. É o sonho da igreja através dos olhos da fé da irmã Givaneide. Quinto, nos ajude sobre a plantação de novas igrejas. Nós temos recebido convite de pessoas de Fernandópolis, Ibirá, Guaianazes, Itapevi, para abrir igrejas, mas devido à nossa estrutura local, nós não estamos conseguindo alcançar isso. Nos ajude em oração também pelo campo missionário. Ore pelo SEMEC, que é o projeto do evangelista Patrick. Ore pelos nossos irmãos da Jocum, os nossos irmãos do Portas Abertas, os nossos irmãos do Haiti, o Vitor Augusto, a Dedra, do Amor e Graça, nossos irmãos do Missão Adore, nosso amigo pastor Tiago Jenk, o pastor Naya. Ore por eles. Também eu quero pedir a sua ajuda pelos trabalhos de evangelismo que nós estamos aqui realizando com muita baixa frequência, mas estamos realizando. Eu peço a tua ajuda pelo evangelismo hospitalar,
prisional, militar, empresarial, escolar e urbano. São áreas que nós estamos aos poucos entrando e apoiando muitos irmãos. Peço a tua oração também pelo mais importante de tudo, a conversão de almas. Precisamos cumprir nossa missão. Aquilo que é importante para meu pai é prioridade para mim. São esses os tópicos que eu queria compartilhar com você. E pedir a sua ajuda nesse período. Junte-se a nós. Se você encontrou alguma igreja perfeita, por favor, me dê o endereço. E por favor, não vai para lá. Mas se você precisa de Jesus como eu conto com você. Eu peço a Deus que hoje, essa angústia que eu estou sentindo a ponto de passar a madrugada em claro orando, tome o seu coração. Leonardo Ravenhill diz que uma das características do profeta é a rejeição, a solidão e um período longo de aflição e angústia, porque ele sente a dor de Deus. Moisés disse quando Josué estava com ciúmes de 2 homens: quem me dera, Josué, se todo o povo de Israel recebesse o Espírito de Deus e profetizasse. Pai querido, abre nossos olhos, remove a indiferença, a frieza, a inadimplência, Senhor, que nós cristãos desse país estamos vivendo. A falta de amor por almas, a falta de amor a Deus e a falta do exercício cristão e do fogo pentecostal que Deus deu à igreja. Ó Deus, nos perdoa neste momento. E nós oramos por tudo isso que nós colocamos agora como metas e propósitos. Sara, ó Deus, a nossa terra. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Querido, todas as quartas-feiras nós estamos na igreja a partir das 19h30. Um culto de oração, as portas fechadas, respeitando o distanciamento com máscara e álcool em gel. É 1 hora de joelho no chão e cara no pó. Quem sabe haverá esperança para nós. Todos os domingos às 10 da manhã, nosso culto público. Esteja conosco na estrada da Cruz Grande, 1132. Ósculos fraternais e meu cumprimento a você e à continência. Deus em Cristo vos abençoe. Sucesso!